Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Como que tá aí a vida de vocês? Não que eu me importe, brincadeira. Eu me importo muito. Principalmente pra vocês deixar o like aí, entendeu? Eu me importo muito. Cadê aqui, mano? Meu Deus do céu. Vem cá, vem cá. Vem cá. Comprei uma nova skin, né? Uma nova skin. Bora lá. Vamos lá, né, pessoal? Vamos lá evoluindo, crescendo. Vou passar dos 15, vou esperar que esse devo avançar nesse cara. E eu consegui um bicho de estimação aqui, ó. Um bichinho. Vou ficar perto dele pra eu não perder ele de vista.
uma. Se você estiver assistindo esse vídeo, saiba que... eu te eliminei. Meu nome é ponto com. Tem muito ponto já. $300 já, se duvidar, se eu conseguir mais 200. Então automaticamente eu ganhei esse jogo. Então, onde que eu tenho mais? Em 5 minutos. Em 5 minutos consegui esse tanto. Sou sobrenatural.
Ai, meu Deus, é a pior partida. Consegui passar de 100. Essa daqui foi a melhor partida. Eu falando que era pior. Uma partida ruim, foi uma partida boa, virou. E eu ganhei. Ainda consegui 400 desse bagulho. Só quero ver aqui. Só quero ver quantos que eu tenho. 4.000. Espera um pouquinho, tá, pessoal? Ai, ai, que skin bosta.
Então, recomendo, se você estiver aqui e estiver assistindo o vídeo, recomendo você não ter mais do que 50 pontos, mais do que 20. Daí eu sim vou te abocanhar. Eu ganho 2 pontos, olha que coisa estranha. Os bots tudo, vamos dizer bot, porque não tem jogador agora. Os bots tudo só ganham 1 ponto ali, ó. 1 ponto. Eu ganho 2 pontos, isso que é o roubado. Isso daqui também é justo, viu? Esse é problema meu, né? Porque aqui não é ninguém, sabe? Tem jogadores aqui. Porque isso daqui não é bot. Mas mesmo assim tá aparecendo. Ai, cadê esse 50? Que era 200 já. Cadê? Cadê esse 50? Esse 50 tá ali. Ai, ai, se fosse você de 50. Ai, ai. Teria dando fora. Sabe de uma coisa, 50? Você lia com... Eu sou inevitável. Vem cá. Ah. Olha, tá ali, ó. Calma. Vou me juntar aqui, calma. Ele tá um pouquinho grande. Mas vou me juntar aqui. Eu já pego ele. Calma, amigão. Eu sou inevitável. Brincadeira, não sou não. Outro de 50. Corre, amigão. Se afasta. Se afasta. Cadê? Quem tá de 50? Quero saber. Quem tá com 50 pontos? Não. É meu, amigão. Você é louco? Você é maluco, é? Se eu conseguisse pegar mais 200 agora, daria um show. Mas eu não consegui, mas tudo bem, né? Pelo menos eu consegui alguma coisa. 300? Se eu continuar assim, daqui a pouco vai juntar muito. Vou continuar assim. Mas cadê, mano? Disparada. Sumiu, o jogo escondeu de mim. Que não é possível. É impossível, não é possível. Então não é fisicamente possível. Porque impossível é impossível. Mas não é impossível do impossível. Mas é impossível. Tô na minha frente. Cadê o de 25? Ah, você tá aqui?
tá apontando pra mim dizendo que eu sou noob. Ah. Vou ficar atrás de você, porque você é o segundo lugar, vamos dizer assim. E fora que você é. Ah, calma. Vou ficar aqui de olhinho. Daí quando eu juntar aqui, já vou me dividir e pegar esse cara aí já. Você espera um pouquinho, sabe? Me juntar. Não. Ah, vou pegar esse daqui que é mais fácil. É uma presa pequena, mais fácil. Oi, eu deixei. Sem querer, eu parei. Do nada. Meu bicho. Três de uma vez. 3 vítimas. As 3 vítimas já foi. Que isso? Gigantesco. Aqui não tem como. Se eu não conseguir por menos mais de 100, é por azar. É puro azar. Você é o próximo, sabia? Ah, não. Tem um de baixo aqui que é o próximo. Tem mais ponto? Olha, se tivesse mais tempo, já pegava esse daí também. Eu tenho um mascote, que é esse daqui. Esse daí eu posso até comprar, mas tipo, se eu comprar, eu ficar pobre. Pobre mesmo. E ficar aqui, ó, isso é complicado. Também, né? Hoje em dia os caras não mostram, só pula. Você acha que é fácil conseguir isso daqui? Aqui tem um tum sahur. Cadê? Um tum sahur. Mas, gente, o vídeo vai parando por aqui.
Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa o like. Então, tchau. Rebola pros cria.